Mother Base, seu quartel-general de papos aleatórios da cultura pop. Fala aí, seus navios de Teseus. Tá começando mais um Mother Base, seu quartel-general de papos aleatórios da cultura pop. Eu sou o seu host de hoje, Caio Vicentini. Estou acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? Estou acompanhado do meu outro colega de crime de sempre, o Vini Vendramini. E salve, povo, como que vocês estão? E, galerinha, como vocês devem estar vendo na capa, a gente vai falar de WandaVision hoje. Foi provavelmente a série mais falada desse início aí de 2021, que fez a gente esquecer um pouco dessa desgraça apocalíptica que é 2021. Nunca achei que ia ter saudade de 2020. Pois é, e é a primeira produção da Marvel desde 2019. Porque ano passado, por causa do Covid, era pra ter o filme da Viúva Negra, dos Eternos, e foi tudo cancelado por causa do Covid. Então, essa série que tá lançando agora na Disney Plus é a primeira empreitada da Marvel na televisão, no universo cinematográfico deles, do Homem de Ferro, Capitão América e tudo mais. Também é a primeira vez que a gente tá vendo alguma coisa da Marvel sair desde o final de 2019, que eu acho que foi o Homem-Aranha. Foi o Homem-Aranha 2 foi em julho de 2019. Eu lembro que eu fui assistir no meu aniversário no cinema. Que 2019 foi o Capitão Marvel, o Endgame, e daí pra finalizar a trilogia de filmes da Marvel, o Homem-Aranha. Cara, eu lembro que a gente tava planejando falar sobre o filme da Viúva Negra, né? Já tem alguns meses que a gente planejou fazer isso, até agora nada. Eu acho que não tem nada mais ingênuo do que o cronograma do nosso podcast pré-pandemia. É muito inocente. Porque tem tanta coisa que envolvia a gente ir no cinema, sabe? Viúva Negra. Ia ter um episódio da BGS. Saudades, inclusive. Saudades de sair de casa, no cinema. Caralho, qual foi o último filme que vocês viram no cinema? Aves de Roupinha. Aves de Roupinha? Foi o meu também, Aves de Roupinha, no carnaval. Cara, eu acho que foi Sonic. Olha quanto tempo. Olha aí. Mas a gente não veio aqui lamentar o fato de que provavelmente os cinemas vão falir pra sempre. A gente veio aqui falar de WandaVision. Foi uma série relativamente curta, com grande parte dessas produções novas da Disney Plus. O Mandalorian também não tem muitos episódios. WandaVision, se não me engano, tem 9. E ele cronologicamente se passa depois de tudo o que aconteceu até agora. Então ele se passa logo depois do chamado Blip, depois que o Thanos matou metade da existência, e daí os Vingadores conseguiram trazer todo mundo de volta. Simplesmente começa com a Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, vivendo uma vida suburbana com seu marido Visão, o que é um pouquinho estranho, porque se você assistiu Endgame não, se você assistiu Guerra Infinita, você sabe que o Thanos arrancou a joia da mente da cabeça do Visão como se fosse um adesivo de fruta do supermercado. Horrível, né, cara? Apertar a espinha. Como se fosse um cravinho na testa dele, e aí ele morreu no processo. Então a série já começa com toda essa aura de mistério. Também vem o fato de que a série começa com muitas referências à série dos anos 50. Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. E vamos lá, eu queria, na verdade, só deixar claro que a gente vai abordar spoilers. Eu acho que é válido a gente mencionar isso, porque a podcast vai sair 1 semana, 2 semanas depois que o final da série saiu. Então vai ter gente que ainda não vai ter conseguido ver. Então fica aí o recado pra você que não assistiu ainda a WandaVision e quer ouvir esse episódio, assista primeiro e depois volte pra cá. Beleza? Isso aí. Mas então, vamos lá. Eu queria as impressões iniciais de vocês, porque WandaVision é uma série que começa de um jeito e termina totalmente de outro. Sim. E eu acho que é uma das melhores, umas coisas mais ousadas que a Marvel fez. Ainda tá dentro da zona de conforto, muita parte das vezes, do que a Marvel faz. Mas eu acho que esse estúdio nunca saiu tanto do parquinho que normalmente vai, como foi em WandaVision. E é uma série que tem muitos elementos diferentes. Os 3 primeiros episódios são sitcoms, são literalmente sitcoms com super-heróis, que sinceramente eu acho muito legal isso. Eu sempre quis uma sitcom com super-heróis e eles ainda usarem o Visão e a Feiticeira como personagens principais. Eu achei muito legal. Eu sei que tem muita gente que não gostou dessa porção inicial. Eu gosto muito do primeiro episódio. Eu gostei, mas eu não sei se era porque eu tava muito cansado, porque eles saíram, eu tava lá em Londrina coletando, ou se é a paleta de cor ser preto e branco, mas me deu muito sono, cara. Foi muito difícil de assistir os 2 primeiros episódios. Eu tava curtindo, porque eu assistia bastante Sabrina, eu assistia bastante de Neo Gene, que passava na Rede TV quando era piá. E aí, eu tava curtindo, assim, mas tava muito difícil de assistir. Eu não sei se foi o ritmo, se foi o filtro preto e branco, se foi o momento que eu tava vivendo,
Mas tava muito difícil de assistir. Deu uma cochiladinha, tive que voltar ali pra ver o que tava rolando. Acordei nos créditos. Sorte que o crédito é comprido. 1/4 de episódio é o crédito. Mas sabe aquela pegada do Thanos, quando ele vai equilibrar um facão no dedo e fala o equilíbrio perfeito, sabe? Eu achei a série mais ou menos assim. Ela tem um equilíbrio ali perfeito entre uma coisa muito boa e uma coisa que me incomodou muito na hora de ver. E honestamente falando, nem é o rushar que eu tive que fazer. Eu acho que tá um pouquinho mais dentro da série. Eu não sei se isso é mais parte de implicância ou realmente tem esses probleminhas estranhos, sabe? Porque essa parte que o Kai falou do início, dos primeiros episódios, de ser um sitcom, cara, eu amei isso, sabe? Eu fiquei com muita vontade de ver sitcoms homenageadas, sabe? E realmente tem muita referência, eu acho até que vale a pena citá-las, que a gente falou também do Ginny o Gênio, falou da Feiticeira, mas tem também algumas outras, que é do primeiro episódio, que é Dick Van Dyke, que é uma série de igualzinha, sabe? Um casal e engraçadinho, e tem I Love Lucy, que inspirou também uma série brasileira nessa época, né, chamada Alô Doçura, que é uma série que eu acho que foi a série que homenageou o melhor bombom da garota. Alô Doçura. Aí teve outras séries que foram referenciadas que já são um pouquinho mais, né, no decorrer do próprio episódio, que a gente tem até The Office, que inclusive pra mim foi o pior episódio. E eu achei a série, por isso, acho uma das coisas mais originais que eu já vi dentro da Marvel e dentro de um filme de herói no geral, né? Porque é muito interessante você ver como que eles criaram a história e tudo bem amarrado, né? Isso é uma qualidade dela. Ela é bem amarrada dentro dessa proposta que ela apresentou. E eu achei que essa é a parte muito boa que tá ali pendurada numa lâmina. Agora, as outras a gente vai conversar mais lá pra frente. Sim. Eu gostei muito da série. Existem algumas coisas que me deixaram um pouquinho não que incomodado, mas eu acho que às vezes ela prometia uma coisa que daí depois meio que era um payoff era meio broxado, assim, sabe? Uhum. Mas vamos só retomar um pouquinho, só contar um pouco do plot um pouco melhor. A série inteira se passa basicamente dentro de uma cidade de Nova Jersey chamada Westview, em que a Wanda tá morando com seu marido Visão, e ao longo de cada episódio da série, eles avançam mais ou menos uma década. Acho que a partir dos anos 80, 90 fica um pouco misturado, mas eles seguem mais ou menos certinho que cada episódio meio que se transforma toda a cidade pra dentro da ambientação de uma série de uma década específica. Nos anos 50 era o Dick Van Dyke, nos anos 60 era a Feiticeira, e até chegar nos anos 90, 2000, que é Malcolm in the Middle e The Office. E existe uma explicação do porquê que são homenagens a essas séries específicas. Sim, e é muito, muito foda quando é revelado isso daí, né? Sim. Na hora que você vê, assim, você fala, nossa, agora faz todo sentido. Faz sentido até quando o sotaque dela tá sumindo, né? E o povo reclama, porra, a Wanda perdeu o sotaque, não fala mais com o sotaque do leste europeu? E aí até isso na série é explicado. Pô, muito da hora. Sim, e a partir do terceiro episódio, eles abordam que isso não passou despercebido, né? Que existe toda uma realidade alternativa acontecendo em Nova Jersey, nos Estados Unidos, que a partir do terceiro episódio a gente descobre que a Westview inteira tá sendo controlada, mais ou menos, tá dentro de uma realidade alternativa criada pela Wanda. Que daí existe uma organização chamada SWORD, que veio dos quadrinhos, e se você prestar atenção, você percebe que existe a SHIELD e a SWORD. Olha aí. E a diferença de cada uma delas é que a SHIELD se interessa mais pela proteção regional da Terra, em que eles cuidam das pessoas, das coisas, das ameaças que vêm da Terra, enquanto a SWORD, dentro do universo cinematográfico, é aquela que vai em direção do espaço para entrar em contato com novas espécies, com novos alienígenas e tudo mais, o que faz completamente todo sentido dentro desse universo, porque a gente acabou de ter toda essa guerra galáctica dos últimos Vingadores. E daí, com isso, a SWORD está investigando o que está acontecendo. Eles não conseguem entrar dentro dessa bolha que foi criada pela Wanda. E daí o Rex, né? Chamado Rex. E daí a gente é reintroduzido para alguns personagens que, se você assistiu todos os filmes da Marvel, você vai reconhecer algum deles. Por exemplo, a gente... Isso. E a Darcy.
E a Darcy também, que ela era lá do núcleo do Thor. E a Monica Rambeau, que ela tá crescida agora, mas se você se lembra dela no retrasado, ela era a filha da melhor amiga da Capitã Marvel, da Carol Danvers. E daí, como o Capitão Marvel se passa nos anos 90, hoje em dia a Mônica, ela é uma jovem adulta. E daí os três fazem parte desse núcleo que tenta investigar o que porra que tá acontecendo. Por que o Visão e a Wanda estão estrelando uma série estilo Dick Van Dyke dentro de um subúrbio de Nova Jersey. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que mesmo nesses 3 primeiros episódios que parece absolutamente uma série tradicional, existe esses pequenos lampejos de que tem alguma coisa errada. Sim, a estranheza, né? Você sente que as pessoas que estão contracenando com a Wanda, elas estão tensas, né? De uma certa forma. Elas estão meio que reproduzindo um papel, né? E você meio que fica desconfiado até no primeiro episódio, quando eles já apresentam esse tipo de confusão, quando eles estão ali tentando lembrar que data é aquela. É uma data do nosso casamento, nosso aniversário do quê? Porque eles não têm, ali naquele universo, naquele mundo ali, eles não têm uma história, né? Uma história de vida. Então uma data marcada não significa nada. Também no trabalho do Visão, né? O Visão começa a se questionar, né? O cara pergunta, o que a gente faz aqui? A gente trabalha no computador. O que a gente faz? Trabalha aí, cara. Só digita. Então. E é engraçado porque isso é um trope recorrente de sitcom. Porque, se não me engano, o Barney, do How I Met Your Mother, e o Chandler. Ninguém sabe o que o Chandler faz. Sempre tem um personagem que trabalha numa empresa e ninguém sabe o que ele faz. Tem até a piada, né, em Friends, que eles... Qual é o trabalho do Chandler? Aí ninguém sabe. E aí na série... É legal porque, além desses detalhes de que tem alguma coisa errada acontecendo, você tem alguns lampejos de que as pessoas estão tentando se comunicar com a Wanda dentro dessa bolha, desse Rex, que é como eles chamam esse doma que tá cercando o Westview. E você só descobre isso no terceiro, no quarto episódio, que daí ele recontextualiza, porque você não sabe do que tá se tratando dessas coisas, porque toda vez que alguma coisa sai do script da Wanda, ela usa os poderes dela pra rebobinar a fita. Literalmente, em alguns momentos ela rebobina uma fita e as coisas acontecem de maneira diferente. Acho que essa é a parte muito boa que merece ser relembrada da série. Isso que chamou a atenção de todo mundo. É a melhor coisa que a Marvel fez em muito tempo. E eu vou cantar uma bola aqui. Eu acho que Loki vai ser melhor ainda. Dessas 3 séries que já estão bem encaminhadas aí, né? Do Falcão com o Soldado Invernal, a WandaVision e o Loki. Sim, eu acho que é legal que essas séries permitem que eles abordem coisas que talvez os cinemas tenham essa exigência de que você precisa fazer $1 bilhão para você justificar a existência desse produto. Eu acho que séries de TV podem abordar umas coisas um pouco mais exóticas. O Falcão Soldado Invernal talvez seja uma coisa mais voltada pro campo do Capitão América, de espionagem, política e tudo mais, mas ainda assim, cara, de fato, Loki tem muito potencial para abordar essa parte mais louca, assim, essas narrativas mais ousadas. E uma coisa que eu queria falar do WandaVision em si é que ele faz muitas coisas que eu gostaria que o Doutor Estranho tivesse feito. Ele aborda muito desse surrealismo que é muito marcado pelo Doutor Estranho na época dos quadrinhos do Steve Ditko e tudo mais. Eu acho que o sucesso do WandaVision talvez possa servir de alguma inspiração para eles fazerem umas coisas mais malucas assim com o Doutor Estranho 2. Ainda mais agora que, tipo, a Marvel tá com as mãos chafundadas assim em magia. Não é só ciência, nem nada. Tipo, agora eles realmente não tem nenhum medo de abordar o aspecto mágico do universo da Marvel. E até a própria Wanda no final da série, eles mudaram totalmente aquela ideia mundana mesmo, aquela ideia palpável. O poder dela agora, na realidade, é mágico e ela não tava nem riscando a superfície da extensão dos poderes dela. Isso eu achei muito da hora. Sim, pra onde vai caminhar, né? Eu acho que essa parte mágica é uma coisa que me interessa muito. E eu fico com vontade de que talvez o Doutor Estranho tivesse alguma coisa também com o escopo de uma série, pra poder abordar muito mais coisas do que somente um filme de, 2 horas e pouquinho. A própria inclusão da Agnes, né, como uma bruxa. Sim. Cara, eu achei isso sensacional, sabe? E a ideia da runa. Caralho, isso foi muito bom. E a própria Agnes cita o Doutor Estranho, né? Sim, sim. E você tá falando
dessa Agatha Harkness, na série aparecem alguns personagens recorrentes, como toda sitcom, né? Você tem a Agnes, que é a vizinha intrometida, né? Ela a Xerida, a referência que eu tenho poderia ser o Kramer, do Seinfeld. Caralho, sensacional. Sim, é ele mesmo. Ela seria meio que o Kramer do WandaVision, né? Que sempre aparece em momentos inconvenientes pra atrapalhar e tudo mais. E daí você tem os vizinhos, que é o Herbert, né? O cara que fica cortando a grama, você tem os colegas de trabalho do Visão, e daí parte desse perceber as rachaduras da pintura, que, por exemplo, eles percebem que não existem crianças nessa cidade, por exemplo. Mas aí a gente acaba descobrindo que existe talvez alguma força dentro de Westview que esteja atrapalhando, né? Que talvez a Wanda não seja a única pessoa com poderes mágicos dentro da série, né? A própria Mônica e a própria Darcy ficam nessa, né? E tipo, os caras estão querendo lá tacar a bomba atômica no meio desse vírus. Fala, velho, a gente não sabe se é a ela mesmo que tá fazendo isso, se ela tá sendo controlada por alguém. A gente não sabe de nada do que tá acontecendo lá. É burrice a gente atacar sem ter conhecimento do que tá acontecendo. Eu achei muito interessante também a inclusão da Mônica, porque basicamente é o agente Wu que faz um truquezinho da carta, né, que é uma referência lá do Homem-Formiga, que é muito bacana. Ele aprendeu com o Scott Lang como fazer. Eles chegam num lugar que tá com uma barreira esquisita, né? A Wanda já, né, tocando o puteiro nessa cidade. Então, a partir dali, eles começam a criar uma força-tarefa a partir do muro externo, né? É um grupo de pessoas, né? A SWORD, né? Aí chama uma galera pra poder resolver. Chama a Darcy, que eu não entendi muito bem o que ela tava fazendo ali, cara. Eu vou abrir o coração. Ela era estagiária da Natalie Portman, né? Então, ela tá dentro do núcleo do Thor. Eu não entendi. Eu achei ela chata pra cacete, cara. Nossa, eu gosto tanto dela. Eu gosto bastante da atriz desde Two Broke Girls. Ela tem uma participação de alívio cômico, só que pra mim foi muito exagerado, sabe? Toda hora era uma tirada, toda hora era uma graça. Mas é Marvel, né, cara? Então, pois é. Aí eu fiquei pensando, cara, filme de herói, o filme da Marvel, isso é Marvel, cara. Não, mas eu concordo. A Darcy tem momentos que ela era um pouquinho chatinha. Eu acho... No café, né? Eu não me incomodava com ela no Thor, porque existiam coadjuvantes piores no Thor. Eu acho que o WandaVision tem coadjuvantes muito melhores, então isso evidencia que a Darcy, como personagem, ela é um pouquinho irritante e um pouquinho, tipo, desnecessariamente Kirk. Ela não precisava dar uma tirada o tempo todo. Eu acho que o agente Wu, por exemplo, ele é o coadjuvante perfeito, assim. Tipo, ele faz piadinha quando quer, ele ajuda o plot a se mover pra frente. A Mônica também, mas acho que eu enxergo a Mônica meio que como uma terceira protagonista da série. Ela não é nenhuma coadjuvante, eu enxergo ela como uma terceira protagonista. Ela ganha um episódio só dela, porque além de servir pra explicar o que tá acontecendo lá de fora, ela também é apresentada como a pessoa que quer ajudar a Wanda, porque ninguém sabe o que tá acontecendo, as pessoas ainda não têm certeza se foi a Wanda que tava fazendo tudo aquilo, ou se alguém, tipo, tava controlando ela, porque... Ou né, se a Wanda tinha controle sobre aquilo, né? A Mônica, ela tá dando essa cartada de confiança pra Wanda justamente porque ela entende o que é o luto, né? Porque uma coisa que a gente não falou agora, mas a Mônica, a mãe dela, tava com câncer terminal antes do Thanos dar o estalo. E quando ela volta do estalo, a mãe dela faleceu desse câncer, porque ela não foi instalada. Então a mãe dela continuou viva 2 anos ainda depois do estalo, e quando ela volta no hospital, no lugar que ela tava, do lado da cama da mãe dela, a mãe dela já tinha partido, ela não pôde nem falar tchau pra mãe dela. Horrível, né? Essa cena é bem tensa mesmo. Nossa, sim. E aí ela entende por tudo que a Wanda tá passando, e talvez ela ache que a Wanda só perdeu o controle sobre tudo por causa do luto dela. Por isso que ela quer ajudar ela, porque ela se põe no lugar. Na verdade, esse ponto, a própria roteirista, a Jack Schreiber, ela diz que não tem um vilão tão expressivo na série, né, que o pessoal tava teorizando que seria o Mephisto por ter mexido com muita questão de magia e tal, acabou não tendo porque o luto é o vilão da série. O vilão tá inserido, tá dentro da Wanda, né, e ela tem que superar isso. Sim, você comentou sobre a questão da mãe da Mônica ter falecido. Eu acho que uma das melhores coisas que a Marvel conseguiu fazer recentemente é dar essa recontextualização sobre o universo pós-Thanos, né? É um evento, assim, que mudou
literalmente pra sempre o universo da Marvel nos cinemas. E é bom ver que, tipo, vários filmes e várias produções, tipo, martelam nisso pra reforçar essa ideia. No decorrer da série, os anos vão se passando, né? A série vai mudando esteticamente e ela acaba do nada ficando grávida. E essa gravidez acaba gerando os gêmeos dela, que depois vão ser também parte importante, vão ser heróis também, né? Dentro dos quadrinhos. Eu achei interessante porque para apresentar uma espécie de poder, né, de um dos gêmeos, né, que eu honestamente não conhecia, eles apresentam uma espécie de Pietro, né? O irmão gêmeo da Wanda que morreu lá no segundo, no Vingadores 2. Então, quando vai apresentar esse novo Pietro, apresenta o Pietro da saga dos X-Men, da Fox. Então, começa a ficar teorizando, cara, quando é que os X-Men vão chegar no universo da Marvel? Eles deram a brincadinha, né, com a gente ali, com o nosso coração, né? Seria muito bom. É óbvio que isso é uma referência pra todo mundo que acompanhou esses X-Men, né? Que daí começa a criar esse burburinho de que teria mutantes e tudo mais, e que, obviamente, por causa de beber da fonte do Dinastia M, que foi um negócio tão importante pros mutantes, porque depois do Dinastia M, a Wanda simplesmente acabou com a raça mutante. Pouquíssimos mutantes existiram, e daí as pessoas tinham essa ideia de que WandaVision faria o contrário, né? Eu tava achando que ia por esse caminho. Que a WandaVision seria, tipo, o catalisador pra introduzir os mutantes dentro da Marvel. Mas eu tenho a teoria de que, na verdade, eles só vão dar um migué e falar que os Inumanos são uma outra nomenclatura para os mutantes. Que os Inumanos já existem dentro do universo cinematográfico da Marvel. Que é aquela série que tem o Bulldog gigante lá? É, que é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, assim. É. Disponível na Disney Plus. E é legal a Marvel produzindo séries com significância, né? Que querendo ou não, velho, quem que assiste Agentes da S.H.I.E.L.D.? Agents of S.H.I.E.L.D. tem um elemento de Agents of S.H.I.E.L.D. no WandaVision. Que é o livro, né? O livro, o Darkhold, é do Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, não sabia. É que eu não acompanhei. Eu tentei acompanhar, assistir acho que uma temporada e meia e falei, não quero mais não. Olha o preconceito. Olha o preconceito com a Marvel. Aliás, eu preciso falar pra vocês que um dos desenvolvimentos de personagens mais legais é o Agente Woo, que ele apareceu no Homem-Formiga. Vocês já devem ter visto isso. E daí ele ensinou o Agente Woo. E daí o WandaVision, que se passa muitos anos depois, ele faz pequenos truques de mágica. Uhum. Ele soltando a algema. Cara, isso acabou de quebrar uma cena que eu tinha muita implicância e realmente ele tem esse truque de mágica, né? Uma prestidigitação, né? De simplesmente enganar você com as mãos, assim. Ele tem essa habilidade e acabou de transformar uma cena que eu tinha muita raiva em uma coisa aceitável. Porque tem uma cena que ele tá preso, né? Ele acaba discordando com os superiores dele. Ele é da FBI e tal, não sei o que. Ele tá ali agindo junto com a SWORD do lado de fora. E ele acaba sendo levado pro chefão ali. E ele simplesmente senta em cima de um celular. E ele, do nada, enfia aquela porra no bolso e ele consegue usar um celular pra chamar um aliado, enfim, alguma coisa assim. E eu fiquei, cara, ninguém reparou o cara sentando na bunda no celular e escondendo ele? Ele pode ter muito bem ter feito algum truque ali de mãos e tal e ter levado o celular pra onde ele foi, pra lá pro monte de feno onde enfiaram ele. Ainda não é muito bem explicado, né? Mas ficou um pouquinho mais aceitável essa cena. Sim, e uma coisa que me preocupa um pouco no WandaVision, dentro desse assunto, e no universo cinematográfico da Marvel inteira, é que a gente tá chegando num nível em que parece que tá que nem os quadrinhos, em que você precisa ver muito do backlog pra você realmente entender tudo. E acho que é isso que me incomoda um pouquinho de, por exemplo, eu querer conhecer um personagem novo nos quadrinhos, em que eu, tipo, tenho que ler um monte de coisa e tal. O Visão, por exemplo, o Visão tem uma das histórias mais complicadas de se explicar nos quadrinhos. Tipo, a criação dele com o Tron, a relação dele com o primeiro Tocha Humana, que era um androide na época dos invasores, lá na década de 40. Tipo, a relação também com o Hank Pym, que era o primeiro Homem-Formiga. Tipo, é uma salada. Os próprios filhos da Feiticeira Escarlate, que são fragmentos da alma de Mephisto nos quadrinhos. Eu sei que os filmes fazem um trabalho de simplificar um pouco as coisas, mas quando a gente chega num ponto em que tem 20 filmes
mais de 10 20 anos, filmes, 10 anos de backlog envolvidos, muita coisa eventualmente vai acabar se perdendo. Acho que Vingadores se aproveitou muito do hype pra tipo, realmente fazer essa bilheteria gigantesca. O Endgame é a maior bilheteria da história atualmente, mas eu acho que uma série que tivesse menos hype e tivesse tanto backlog necessário pra entender, provavelmente não conseguiria perseverar. Porque é muita coisa, cara. Tipo, eu tenho sorte que eu acompanhei desde o início, desde o primeiro Homem de Ferro, mas eu acho que é uma tarefa muito árdua pra quem quiser, tipo, pegar todas as referências, todas as... Porque existem agora, tipo, só as referências dos filmes, já é muita coisa pra você ver. E não é só dos quadrinhos. Então eu acho que é uma tarefa muito árdua pra quem quiser começar o universo Marvel hoje em dia. Sim, sim. A pessoa tem que querer muito, né? Ter que assistir esses tantos filmes pra poder pegar uma referência qualquer numa série futura que a Marvel vai lançar. Essa agora do Falcão e do Soldado Invernal, vamos supor que tenha várias referências do primeiro. É bem possível, né? Do primeiro Capitão América. A pessoa tem que voltar lá no filme e continuar vendo, né, na sequência para poder pegar referências. Não parece ser tão palatável para todo mundo que tá assinando a Disney Plus. Sim, com certeza. Apesar de ter todos os filmes lá e a pessoa simplesmente poder clicar e ver, né? Mas mesmo assim é mais trabalhoso, né? Mas não tem os Homem-Aranha e não tem o Hulk do Edward Norton. Então não tem tudo. Aí, Por que o Hulk, o Homem-Aranha eu tô entendendo, mas por que o Hulk não tem? O Hulk pertence à Universal. Não sei se foi a Paramount ou a Universal. Acho que a Universal comprou os direitos e todo o projeto que a Marvel faz tem que ter algum tipo de conversa com a Universal. Tanto que é por isso que a gente não teve um Incrível Hulk 2. E o Hulk ele só aparece como coadjuvante de luxo no Thor, nos Vingadores e tudo mais. Mas era também quando o MCU tava engatinhando, né? Acho que nem existia o MCU direito. Sim. Era muito infanto-juvenil ainda. Tava engateando. Vamos lá. A gente falou muito dos bastidores, assim, mas eu queria falar dos atores, que os principais, que são Paul Bettany e a Elizabeth Olsen. Eu acho muito legal o fato de que parece que estão, tipo, se divertindo muito com essa ideia de interpretar uma sitcom diferente em todo episódio. O Paul Bettany, principalmente. Aquele episódio que ele fica dando entrevista é muito bom. Eu me incomodei com esse episódio justamente por causa da Darcy, mas o episódio em si, cheio de referências ao The Office, é muito interessante, sabe? É muito legal ver a Wanda ali sentada e a gente imaginar o Michael, sabe? Ela tem até os trejeitos do Michael ela tem. Então é isso que é muito bom, cara. Muito... Quando ela tá tratando com as crianças e começando a sabe, responder de uma maneira completamente aleatória pra pessoa. Às vezes eu começo uma frase e eu não sei como ela vai terminar. Eu só espero que ela tenha sentido no final. Exatamente isso. E é muito bacana o Paul Bettany tá se divertindo, porque ele sempre faz o personagem sério, soturno, robótico. Ele sempre faz o berez e tal, e tipo, ver ele sorrindo e gritando e berrando e esperneando que nem nos primeiros episódios do WandaVision é muito legal. No segundo episódio que o Visão fica bêbado por causa de um chiclete é muito bom. Mas com o passar do tempo a gente descobre que a Agnes, que ela não é só uma personagem irritante, na verdade ela é uma feiticeira de muitos séculos de idade, porque em um dos episódios que explica o background ela tá lá em Salem, na época das Inquisições, e daí a gente descobre que a Agnes na verdade tá infiltrada em Westview pra tentar também entender o que tá acontecendo. Ela sabe que a feiticeira, a Wanda é a responsável por isso, mas ela quer entender qual foi o catalisador de tudo isso. E como a Wanda consegue fazer aquilo, né? Porque ela mesmo cita, né? Tipo, faz 500 anos que eu treino pra conseguir fazer uma ilusãozinha mequetrefe. Você dominou a mente e mudou toda a realidade de uma cidade inteira, sabe? Ela quer saber como ela é tão melhor que ela. Sim, e daí os poderes dela é absorver os poderes mágicos de outras pessoas, então faz muito sentido ela se interessar pela Wanda, porque de acordo com esse novo lore que é introduzido dentro da série, a Wanda é a nova feiticeira Escarlate, que é uma feiticeira extremamente poderosa, que a própria série demonstra isso. Ela é capaz de alterar a realidade ao bel prazer dela.
E daí um dos melhores episódios da série, acho que o meu favorito, é um em que a Agatha consegue capturar a Wanda, mas aí ela simplesmente acessa as memórias da Wanda pra descobrir aos poucos o que aconteceu, o que fez ela fazer tudo o que ela fez durante a série. Onde na vida da Wanda ela conseguiu ter acesso a tanto poder, né? Sim. E isso é maneiro porque a gente vai e pega a explicação do porquê que a Wanda tem tanta fixação nas sitcoms. E pelo que eu entendi, o pai fazia eles assistirem a série pra aprender inglês porque ele planejava fugir pros Estados Unidos, pra sair de Sokovia. Sim, eu entendi também que era uma forma de deixar as crianças um pouco mais inocentes enquanto a guerra tava comendo lá fora, sabe? Enquanto ele, sei lá, assistindo a Love Lucy, lá fora tava comendo tiro, então eles não prestavam atenção no tiro e na desgraça que tava rolando. Sim, também. E é muito bacana, porque, tipo, ele abre uma maleta, ele volta do trabalho, né, enquanto a Guerra Civil tá rolando solto, que nem o Diogo disse, e daí tem todas as séries que, tipo, se você assiste sitcoms assim, você vai reconhecer durante os episódios as referências. Mas é muito legal que a série dá esse contexto, né, de que a Wanda criou esse universo, essa realidade paralela, baseado nas lembranças mais felizes que ela teve da infância dela. Tipo, Sim. Ela usou os escapismos da infância dela para criar o próprio escapismo. Sim, eu acho interessante também que quando ela poderia morrer ali, ela só não morreu porque uma bomba dos Stark falhou, né? Eu achei... Ela cita isso na Guerra de Ultron, né? Que ela e o irmão ficaram 3 dias olhando pra bomba, esperando quando que ela ia explodir. Sim, lendo o nome dele, né? Uhum. E aí você vai vendo que essas sitcoms são importantes não só na infância dela, né? Porque esse episódio que a gente tava citando aí, que era o Visão dando entrevista, ele também, além de The Office, ele é inspirado em Modern Family, né? E ela assistia esse seriado com Visão. E mostra isso, sabe? A gente sabe, o principal da série, que é uma coisa que a gente não comentou até agora em quase uma hora de programa, é que essa série é uma história de amor. Então, essa série é o quão longe uma pessoa com poderes quase ilimitados faz pra tentar recuperar uma coisa que perdeu. Eu acho que essa série é muito necessária no sentido de dar um desfecho pra Wanda. Com toda essa correria de querer acabar o arco do Thanos e das Joias do Infinito, a gente simplesmente não teve tempo pra sentir o luto da Wanda, que provavelmente é um dos momentos mais dramáticos do terceiro Vingadores. E essa série meio que serve como, não como uma despedida, mas como, sabe, dar esse respiro pra gente conseguir saber o que tá acontecendo com ela depois dos filmes. Ela tá tentando buscar informações sobre o próprio corpo do Visão, né? Pra poder dar um enterro decente pro cara. Quebra o coração essa cena. Porque o cara morre e o pessoal trata o Visão como se fosse um pedaço de item, né? São recursos. Ali tem vibrânio, tem 2 bilhões em vibrânio, então a gente não pode se desfazer. Então ela se sente a pessoa mais infeliz do mundo porque ninguém tem a empatia dela estar sofrendo daquele jeito. E eu acho que, de certa forma, toda a raiva que ela estava guardando foi um catalisador para chegar naquele tipo de poder que ela soltou naquela cidade. E aí, essa foi outra manipulação bonita da série, né? Porque o cara mostra lá, ela entrando aqui na série das Sword. Aí você vê ela estourando tudo e o corpo do Visão, você fala, ela pegou o corpo do Visão, levou pra cidade e depois usou os poderes dela pra restaurar a vida dele, né? E aí depois você descobre que não foi bem assim que aconteceu. Sim, a gente jurar, pelo menos eu tava acreditando que era o corpo do Visão. Eu acabei ficando, não tava entendendo muito bem, porque o Visão, como eu falei lá no início, ele não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Ele não tava se achando naquele próprio universo. Ele não reconhecia a data no calendário, ele começava a se perguntar dentro do trabalho. Ele não sabia nem que do passado dele, né? Que a Agnes fala pra ele, era um Vingador. Fala, o que é um Vingador? Sim, ele tava completamente perdido. E quando ele tenta sair daquele universo, chega naquele muro onde a Mônica entrou e ele tenta sair, então ele começa a se desfazer. Então ali, como assim que ele tá se desfazendo? Então ele pertence àquele lugar, né? E a gente só vai descobrir isso ali acho que perto do 7º ou 8º episódio. No penúltimo episódio só. No 8º. É uma cena bem, bem tensa, né? E assim, e a cena que a Wanda meio que expande um pouco mais o poder pra resgatar o corpo dele, né? Pra estender aquele muro
pra poder acolher o Visão de volta. E uma coisa que ia ficar um pouco broxado, que na verdade eu fiquei um pouquinho broxado, é a ideia de que eles precisavam ter mais ou menos um vilão. Porque a Agatha Harkness é a vilã. A Agatha e o diretor lá da SWORD, que é tão qualquer bosta que eu nem lembro mais o nome. E você me lembrou alguma coisa agora, Caio, que puta merda, deu raiva demais. Por que ele deu tiro nas crianças, cara? Qual é o propósito de dar, dar 3 tiros nas crianças? Do nada. Do de nada. Graça. Porra, criança, maluco. Eu preciso que vocês saibam que eu sou um filho da puta, então eu vou tirar em 2 crianças. Só faltou chutar uma véia. Roubar dinheiro da igreja. Porra, é foda. Não, é foda, mas eu gostava muito da ideia de que a Wanda seria, tipo, não a vilã, mas que ela perceberia que a culpa é dela, sabe? Eu acho que esse confronto de lidar com os próprios erros é uma coisa muito legal que a Marvel fez no Guerra Civil. E nessa série também, né? E nessa série também. Ela sente o peso no olhar do pessoal. Ninguém tem poder nenhum ali, sabe? Mas todo mundo sobrepujou ela na hora que ela tá indo embora, depois da série já tá indo no final, ela tá deixando a cidade, todo mundo olhando, falando, olha só a merda que tu fez. E ela de cabeça baixa, de touca e tal, vazando. Mas eu achei mais ou menos, porque ela vazou e não vai prestar conta desse erro nenhum, né? Só mas simplesmente quem é louco de ir atrás dela? Alguém tinha que ir. Eu não. Alguém vai, eu não. Alguém vai. Mas eu ia ter ficado muito bolado se eles fizessem que, tipo, a Agatha Harkness que criou tudo isso, mas felizmente não. Eles fizeram com que boa parte do peso da culpa fosse da Feiticeira Escarlate, ela que criou todo esse universo de Westfield, mas a Agatha só tava sabotando, assim, na lateral, assim. Ela tava manipulando, de certa forma, né, porque depois que a gente entende qual é o objetivo da Agatha e pega os primeiros episódios, tem uma cena que eles estão fazendo uma apresentação de teatro e tal, começa a dar tudo errado porque o Visão tá com um chiclete grudado lá dentro. Quando a Wanda começa a fazer uns truques de mágica pra tentar, né, dar um jeito ali no problema, ela meio que pega ali uma bolsa pra tentar dar sabe, no segundo episódio mesmo, e você já fica, pô, por que ela tá assim com esse jeito, sabe? Ela tem um jeito estranho quando acontece algum problema. Ali naquela cena que ela tá junto com o Herb cortando grama e dá aquela piscadinha que ficou bem característica ali da série, ela já parece ser uma pessoa que tá ali por trás, que já sabe muito mais do que tá transparecendo. E a história dela, cara, eu acho que tem muito pano pra manga. Dá pra fazer muita coisa, né? Até porque aquele esquema dela ter alcançado um poder maior daquele grupo de bruxas me lembrou um pouquinho Soul River. Sabe? Quando o Raziel consegue as asas e tal e é punido por isso. Ela consegue alguma coisa e é meio que quase como fosse ser queimada, né? Ali naquela reunião de bruxas, e ela sobrepuja todo mundo. Ela vence até a própria mãe. É uma cena bem legal. Eu queria mais dela, sabe? Mais um passado, mais do processo dela, sabe? Estudando, aonde ela estudou, como ela se aprimorou, sabe? Pra tentar fazer aqueles truques, porque, né, de certa forma, ela aprendeu com alguém. E com quem que ela aprendeu? Eu acho que é legal porque vamos já abordar um pouquinho mais pro final, é o fato de que a Agatha, ela não é derrotada, assim. Existe uma batalha bem Marvel, assim, no final, e daí a gente tem que abordar também o Visão Branco, né? Mas... melhor parte da série. Mas a grande antagonista acaba sendo a Agatha, e depois de todo esse Remember que ela teve com a Wanda, elas tiveram um embate, assim, de poderes, de soltar poderzinho uma na outra, tipo, um negócio bem de super-herói mesmo. E que daí a Wanda usa os próprios truques da Agatha contra ela. Porque quando ela foi capturada, a Agatha criou runas dentro da casa dela, de forma que a Wanda não poderia usar os poderes dela. Então, quando ela conseguiu escapar e elas começaram o combate uma com a outra, a Wanda criou runas em Westview. Inteira, né? Na Westview inteira, tipo, ela ficava jogando poderzinho e daí a Agatha desviava, ela ficava até meio, tá, mas o que você tá fazendo? E daí quando percebeu, a Wanda, tipo, aprendeu a fazer runas. Tipo, simplesmente aprendeu a fazer runa. E daí ela prendeu a Agatha dentro dos próprios domínios, de forma que ela não poderia usar mágica em Westview. E daí, como punição por ela ter tentado se aproveitar da situação de Westview, ela simplesmente transformou a Agatha em Agnes. Ela transformou a Agatha na personagem que ela estava interpretando sem ela... É um destino um pouco cruel,
se você me perguntar, porque ela simplesmente, ela deletou a existência da Agatha Harkness, não é só matar, tipo, ela negou a Agatha o direito de ser quem ela é. Eu acho que ela tá presa, na verdade, sabe? Ela não tá como não tivesse ciente daquilo. Eu acho que é mais cruel ainda. É como se pra externar alguma fala, ela fala o que a Wanda quer ouvir, mas por dentro eu reparei muita dor ali na hora que ela tava rindo. Então é como se ela mesma fosse uma prisão. Então, cara, ela tem um potencial de vilã tão grande, né? E de poder se aliar a gente tão poderoso pra poder se vingar, que eu acho que ela tem um futuro brilhante na Marvel. Sim, e daí é aí que o Darkhold é introduzido dentro da série, né? Porque a Agatha Harkness, ela tava usando o Darkhold pra aprender mais sobre a Wanda. Pela primeira vez, eles introduzem a Wanda como a Feiticeira Escarlate, como um ser mágico e não como um meta-humano. E eles brincam com isso em episódios anteriores, de que a Wanda simplesmente não tem um codinome, que ela era cercada de pessoas, Homem de Ferro, Capitão América, Gavião Arqueiro, mas elas por si só não tinham um codinome, e dá pra daí no final da série revelarem que ela era a Feiticeira Escarlate. A Feiticeira Escarlate não é um codinome, assim, é uma posição de um ser mágico, um título de um ser com poderes mágicos que ela adquiriu por ela ser quem ela é. A Agatha, ela fala, né, que a Scarlet Witch é uma bruxa que foi criada, e por isso ela na profecia ela ia ser uma bruxa que ia ser criada e ia herdar esses poderes. Tem todo um lore que ela fala do porquê que ela é a Scarlet Witch. Mas daí vem a pergunta, né? O que o Visão tava fazendo nesse meio tempo entre a Wanda e a Agatha? A Visão, durante a série inteira, ele tá questionando quem ele é. Uma das cenas muito fortes da série é quando ele briga com a Wanda, em que ele queria entender o que tava acontecendo. E a Wanda tava em estado de negação, ela não conseguia revelar pra ele de que ele só era um construto, assim. Ele era só a criação desse universo aí de Westview. E é revelado no final também que o corpo dele tá preservado na Sword, né? Tipo, foi revelado um pouco antes, mas que esse corpo foi reaproveitado para criar o chamado Visão Branco, que é basicamente o Visão que a gente conhece. Só que branco. Só que branco. Ele me lembrou, sabe o quê? Aqueles bonequinhos que cura nossa azia. Sabe? Na propaganda. Entre os bonequinhos com a mangueira de leite de magnésio, cura nossa azia e sai fora. Mas eu acho que a adição desse personagem, que quando eu vi, né, eu acho que já era um pós-crédito, se eu não me engano, quando ele apareceu ali, eu não dei nada, sabe? Falei, pô, bacana, vai ser um cara pra dar porrada no Visão. Mas a presença dele e a cena que ele tem na biblioteca, cara, eu acho que é uma das melhores da série inteira. Então, era isso que eu tava falando antes pra você, que é meio que o Marta pra mim na série. Sério? Por quê? Eu adoro não ir pelo caminho que eu tava esperando, certo? Tipo, eu gostei bastante de ser, em vez de ser simplesmente um pega pra capar e o Visão da Wanda dá um pau no Visão Branco, ser uma parada intelectual. Só que eu acho que foi tirado da bunda esse coisa do barco do Teseu, sabe? E aí, tipo, do nada ele puxa isso daí e o cara, beleza, eu sou Visão, e vai embora. Ué, porra, você acabou. Ele faz eles lembrar das memórias, o cara acabou de lembrar que a mulher dele teve que matar ele e ele simplesmente pica a mula. E não entendi isso, que ficou meio vago pra mim. Foi, porra, o Visão não ia fazer isso, o Visão ia, sei lá, ele ia se juntar pra ajudar a Wanda a brigar com a Agnes, ia fazer alguma coisa do gênero, não simplesmente sair voando e sair embora do Rex. Não, mas eu entendo que o Visão Branco, dentro desse contexto, ele relembrou as memórias dele, mas ele não relembrou sentimento. Então, existe uma diferença entre, tipo, você lembrar que você tem uma família e você relembrar o apego que você tem por ela. Então eu acho que isso foi deixado em aberto de propósito para que isso seja abordado eventualmente, para que o Visão volte a ser quem ele é. Isso era uma coisa que eu queria bastante na série, sabe? Porque eu gostava do Visão, eu fiquei bem chateado com a morte dele. Tá, mas o que eu quero dizer é que eu tava falando do Marta. O Marta é uma ideia boa que foi trabalhada pelo filme inteiro e foi mal executada na hora que apareceu no filme. E o paradoxo do navio do Teseu, ele não apareceu a série inteira e foi bem executado, sabe? Eu queria que tivesse, tipo, tido alguma cena falando sobre isso, pra naquela hora o Visão lembrar disso e falar com o cara, sabe? Eu acho que foi isso que me faltou. A lógica do Visão Branco é, eu precisava exterminar o Visão, né? Sim, aí ele fala, eu sou uma ideia do Visão, não sou o Visão, né? Então ele começa, elabora isso aí, eu tô reprogramando, né? Então, quando ele começa
começa a se explicar ali, eles se dão conta de que, de acordo com a teoria do barco do Teseu... Não é teoria, é um paradoxo que fala, né? Porque eu conhecia com esse daí com o barco do Ulisses, né? Ou do Odisseu, depende de qual versão da Ilíada você leu. Basicamente Teseu tinha um barco que ele foi lá pra guerra, e aí a madeira foi apodrecendo, foi sendo trocada, o mastro quebrou e teve que ser trocado, tal coisa quebrou e teve que ser trocada, e quando ele voltou da viagem, as peças que foram trocadas dava pra fazer outro barco. Então qual era o barco original do Teseu? O que ele chegou na ilha quando ele voltou da guerra, ou o barco que foi deixado pra trás e foi sendo trocado as peças? Isso daí é uma coisa levada até pra parte da psique humana, porque, se eu não me engano, a cada 3 anos, todos os átomos do seu corpo são trocados tirando o esmalte do seu dente. Então, o que é o seu corpo e o que é você? Os átomos que ficaram pra trás ou os átomos que estão aqui agora, e aí você entra em parafuso e... É bem esse nível mesmo. Basicamente é isso. E aí o Visão branco e o Visão da Wanda entram nisso daí, e o cara fala, quem que é o Visão? Eu que tenho a ideia dele, ou você que é o corpo dele? Então, o Visão eu achei interessante porque ele já foi construído com um leitor de digital para facilitar todo o trabalho, né? Mas eu fiquei pensando que o trabalho que o pessoal da SWORD teve para criar uma arma igual a ele, sem uma fonte de energia, que era, no caso, a Joia da Mente. Eu achei que eles fizeram um trabalho, no mínimo, ali perfeito, pra criar uma máquina ali de combate pra poder segurar um super-herói do nível do Visão. E eu achei bem massa que eles fecharam bem certinho isso daí, né? Que ele foi criado usando a Joia da Mente, e os poderes da Wanda foram criados usando a Joia da Mente. Então, o que dava poder pro corpo antes é o que precisava dar poder pro corpo agora. Por isso que eles usam o poder da Wanda pra ligar ele de novo. Achei bem legal isso daí. E a junção, né? Que quando o Visão da Wanda toca no Visão branco, é como se ele estivesse se completando ali, sem a necessidade de uma joia. Porque como o Visão da Wanda foi feito com a Joia da Mente, a essência, né, da Joia da Mente acaba entrando dentro do Visão branco. Então a joia em si não é tão mais necessária. Mas acho que o Visão em si já tinha superado muito a joia, né? Tanto é que eles estão no Guerra Infinita, eles estão tentando tirar a joia do Visão pra dar um sumiço nela, né? E eles falam que ele não é nem o Jarvis e nem a joia da mente, ele é uma coisa extra disso. É uma discussão que vale um copo de cerveja. Aham. Feito tudo isso, acabou o embate entre os dois antagonistas, né? O Visão Branco, que foi criado assim meio que de última hora na série, e a Agatha Harkness. Acaba tendo esse debate de e agora? O que vai fazer com Westview, né? E a Wanda percebe que ela precisa libertar a população, libertar do controle deles, porque uma coisa que a gente não mencionou que é muito interessante é o fato de que o núcleo de personagens que se mexe, que dorme e tudo mais, é o núcleo que tá perto da Wanda. Quanto mais você se distancia do abre aspas, set de filmagens, mais os personagens têm menos movimento, como se fosse um videogame. Quando você, chega numa área que você não pode acessar, por exemplo, e daí tá tudo quadriculado, meio feio, mas é porque você nunca deveria ter chegado lá. É o que acontece com o Visão um dia, quando ele tá andando nos subúrbios de Westview, e daí ele vê pessoas que estão repetindo movimentos parados no lugar infinitamente. E tem um detalhe que eu acho que pouca gente percebe, que tem uma mulher pendurando roupa no varal e a mão dela tá roxa, de falta de circulação por tá fazendo os mesmos movimentos o tempo todo. E isso é um negócio meio creepy, meio perturbador, porque daí você pensa nas implicações disso, sabe? E até as crianças, né? Se eu não me engano, as crianças estão tudo meio que em coma, elas ficam deitadas na cama lá. A Agnes fala, você foi bondosa, você manteve os casais juntos com os filhos e não sei o quê. Mas o fato de não ter as crianças estão tudo dentro de casa meio que em coma, né? Até aquela vizinha, né, pede pra ver a filha. Sim. E daí ela simplesmente abre mão de tudo isso, só que a consequência dela abrir mão de Westview é abrir mão do Visão, e é abrir mão dos filhos dela, que os 3 são construtos dos poderes dela, e quando todo o C-Rex desaparece, eles também desaparecem. Isso, a cena pós-créditos me botou uma pulga atrás da orelha, porque na cena pós-créditos do último episódio, tem a cena da Wanda, né, já estudando Darkhold, e ela ouve os filhos gritando por socorro. Então isso é o quê? É a imaginação dela, porque em teoria o Rex já era, né? Sumiu.
se eles foram criados ali dentro, de onde vieram esses gritos de socorro? Eu tenho a teoria de que eles vão se aproximar da origem dos personagens dos quadrinhos. Eles vão, tipo, vir de algum elemento de algum ser. Nos quadrinhos são um fragmento da alma de Mephisto, que é o equivalente a Satã dentro do universo Marvel, né? Mas eu acho que não precisa ser necessariamente isso, mas que vai ser algo muito próximo. Que daí ela precisa aprender algum tipo de ritual para trazer eles de volta. Porque, por exemplo, ela já aprendeu a fazer projeção astral, que é uma coisa que o Doutor Estranho faz. E daí a gente vê ela pegando uma chaleira e tudo mais, uma cabana bem isolada, mas aí a câmera vai avançando dentro da cabana e a gente vê ela flutuando com Darkhold, tipo, fazendo invocações e tudo mais. Então eu imagino que aos poucos ela vai se tornar especialista em feitiços específicos para aprender a trazer os filhos de volta. Talvez envolvendo algum tipo de ritual, algum tipo de sacrifício, não sei, porque dá muita impressão de que vai ser um negócio meio creepy, assim. E talvez até tendo contato com a Agnes de volta, porque ela deixou ela presa, porque ela, quando eu precisar eu vou voltar aqui, até porque para ver de onde ela conseguiu o Darkhold e talvez para ter algum tipo de informação sobre esses filhos dela, sei lá. Sim. E aí o final da série meio que é esse, porque o Visão Branco, depois do dilema do navio de Teseus, vai embora. A Mônica, ela ganha poderes porque o Rex alterou o material molecular dela. Então ela adquiriu super força, ela adquiriu resistência e tudo mais. A Monica Rambeau, pra quem não sabe, ela foi durante uma época a Miss Marvel. Na década de 90, ela fazia parte dos Vingadores e tudo mais. Eu não lembro se era Capitã Marvel ou se era Miss Marvel. Então, quem lembrar melhor me corrija, por favor. Mas ela foi uma encarnação anterior da Carol Danvers, da família Marvel, assim. E daí fica esses cliffhangers aí, tipo, onde tá o Visão, o que a Wanda tá fazendo com o Darkhold. A Monica Rambeau vai virar um membro dos Vingadores. Com quem que ela vai conversar, né? Porque no final, a cena pós-créditos dela é alguém... qual o nome da raça, Vini? Skrulls. Né, então, os Skrulls, eles chegam pra conversar com a Mônica e falam, tem um cara querendo conversar com você lá em cima. Só que aí eu tava conversando com o Vini antes, eu fiquei na dúvida se esse cara que ele tava falando seria o Nick Fury ou seria aquele líder, né, Skrull lá, que também tá lá em cima. Eu ia falar que ele se refere como um velho amigo seu. Um velho amigo seu, verdade. E teoricamente o Nick Fury conhece ela do Capitão Marvel, né? Exatamente. Nos anos 90. E na verdade, eu acho muito promissor porque vai ter uma série de televisão do Invasão Secreta. Vai ser protagonizada pelo Nick Fury e provavelmente vai ter a Monica Rambeau envolvida. Olha aí. Seria bacana. Tipo, um mistério espacial, assim, de filtração. É muito legal. Mas é muito estranho porque a Invasão Secreta pinta os Skrulls como os vilões. Porque eles que estão infiltrados no universo Marvel. E daí os Skrulls dentro do universo cinematográfico são bonzinhos e refugiados. Eu achei isso uma jogada bem massa no Capitão Marvel. De, tipo, seja aí com esse preconceito contra os Skrulls. E aí chega lá, ele subverte tudo isso daí falando, não, na real os caras só estão querendo ficar vivos. Os Kriegs são os filha da puta. E assim acaba a WandaVision, sabe? Tem muita gente que ficou decepcionada porque eles criaram 1001 teorias. Tinha gente que acreditava piamente que o Doutor Estranho ia aparecer, sendo que nunca foi prometido isso. Tinha muita gente que queria que os X-Men fossem criados a partir daí, o que também não aconteceu. A WandaVision acabou saindo mais como uma produção muito pessoal, assim, muito intimista, no sentido de que o grande foco de tudo era a Feiticeira Escarlate e o Visão, e como a Wanda lida com o luto de perder o amor da vida dela. Eu não saí frustrado, eu saí bem satisfeito com o final da série. Não, eu saí bem satisfeito também, da série como um todo. Assim, o começo dela, pra mim, ele foi um pouquinho mais lento, mas acho que isso daí depois se mostra que é intencional justamente pra demonstrar as séries e depois você descobre as importâncias daqueles 3 primeiros episódios. Mas depois do 4º episódio é só tiro, porrada e bomba. A série teve alguns problemas, eu não consigo deixar pra lá a participação de alguns personagens que eu não gostei mesmo, sabe? Eu ficava, anda, passa aí porque tá chato. Mas as outras cenas que são o ponto alto da série, eu achei ela um ponto de partida muito bom, que as outras agora vão ter que pelo menos manter o nível de qualidade, né? De surpresa e de originalidade também, né? Porque pelo menos eu tô querendo alguma coisa tão interessante e inovadora, de certa forma, dentro da Marvel, né? Como foi o WandaVision.
Não sei. Eu acho que a próxima série vai ser uma coisa muito mais pé no chão, que é o Falcão e o Soldado Invernal. Eu também. Eu não tô nem tão no hype, assim, por ela. Eu tô mais no hype pelo Loki do que pelo Falcão e o Soldado Invernal. Eu tô porque eu gostei muito de Soldado Invernal. Eu gostei muito Sim. do tom do filme. Soldado Invernal e Guerra Civil. Pra mim, o Soldado Invernal é o melhor filme do MCU. Não, pra mim também, mas ambos os filmes têm uma veia de espionagem política. Um pé no Tom Clancy. Os dois têm um pé no Tom Clancy, e eu acho que uma série que dá espaço pra dois personagens que são muito legais nos quadrinhos, que é o Falcão e o Soldado Invernal principalmente. O Soldado Invernal do caralho. Ele é um dos meus personagens favoritos da Marvel. E dá espaço pra eles, essa questão todos esses programas clandestinos de criar soldados que nem o Capitão América. Eles vão abordar também o Agente Americano, que é uma versão totalmente distorcida do Capitão América, uma versão que deu errado. Vai ser muito bacana de ver como é que vai ser. Vai ter a série do Loki, vai ter a série da Guerra das Armaduras, que vai ser meio estranho você ter uma série da Guerra das Armaduras sem o Tony, mas daí vai ser protagonizada pelo Máquina de Combate, vai ter o Vessel Secretas que a gente já citou. Acho que tem mais alguma que eu tô esquecendo. She-Hulk. Nossa, vai ter uma série da She-Hulk, vai ter A Gavião Arqueiro também vai ter. Vai ter a série do Cavaleiro da Lua, cara. Cara, eu tô muito ansioso pela série do Cavaleiro da Lua. Vai ser muito legal ver como que eles vão abordar numa série. O Cavaleiro da Lua é que eu não conheço, mas ele é meio que um Batman, né? Um cara que ele não tem poder, ele é bem treinado só. Se o Batman fosse um taxista pobre, com múltiplas personalidades, possuído por um espírito egípcio. Bem específico. É muito legal. Leia o Cavaleiro da Lua do Jeff Lemire. É muito foda, é muito legal. Mas enfim, galera, a gente fica por aqui. Esse foi um episódio aí de WandaVision. Mas, Diogo, diga. Onde o pessoal pode encontrar o Mother Base nas redes sociais? Então, pessoal, obrigado por estarem até aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do podcast, espero que vocês tenham gostado da WandaVision. E caso vocês queiram encontrar-nos lá nas redes sociais, a gente está lá no Twitter. A gente está lá no Twitter como twitter.com/MotherBasePod. A gente também tá no Instagram com o mesmo arroba, é @MotherBasePod, né? Instagram.com/MotherBasePod. A gente também tá lá no Twitch com a mesma arroba, né? twitch.tv/MotherBasePod. A gente também tem um meio de contato um pouquinho mais formal, mas se você quiser mandar um e-mail pra gente, a gente tá lá no contato@motherbase.com.br. E os episódios nossos aqui estão todos agrupados lá no site, né? motherbase.com.br. Você acha a gente lá. Tá tudo lá, tem todas as plataformas que o podcast está hospedado, todos os links que você precisar vão estar lá. Então dá uma acessada no site, acesse nossas plataformas lá, assine algumas, né? Porque o Mother Base ele perdeu, teve um problema de servidor, então a gente perdeu alguns números. Então caso você já escutava o podcast lá atrás, assine de novo, vai ajudar pra caramba a gente, e é isso. Isso aí, reforçando de novo, sigam a gente de novo no Spotify, por favor. Mas é isso aí, galera. Esse foi mais o Mother Base. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E você é o que você é ou que você é o que você era? Se questione aí. Tchau. Companheiro, tô voltando.